Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, mais uma vez com o nosso Guia do Paulistão, encerrando com o nosso grupo D. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo Rattori, terminando aqui com o grupo D, o grupo onde o Santos aparece como cabeça de chave. E o grupo mais forte, particularmente eu acho que é o grupo mais complicado. Mas enfim, nós não vamos enfrentá-los até a hora que nós, tomara, consigamos a nossa classificação. É o único grupo que tem 2 times da Série A, então isso já é uma grande dificuldade, e mais times tradicionais como a Ponte Preta e o Santo André. Então falaremos aí do grupo D. Bom, vamos começar pelo nosso, pelo que nos interessa. É o mais fácil de falar. Na verdade, sim, nós estamos no grupo e vocês que assistem o canal já estão muito bem informados de tudo que acontece. O nosso Peixão, vindo aqui de uma campanha, de um ano difícil para todos nós, né? Acho que não preciso explicar para ninguém como que foi o ano passado. Quase rebaixados no Paulista, passando sufoco no Brasileiro, sendo eliminado pelo Libertad, sendo eliminado pelo Atlético Paranaense. Enfim, foi um ano difícil no ano passado, mas que teve aí essa estabilidade no final do ano com o Carille e os jogadores um pouco mais tranquilos depois do furacão de Diniz que passou aí. Então, é um time que vem muito focado na estrutura que manteve no ano passado, com a chegada do Ricardo Goulart principalmente, né? Nós tivemos também o Bruno Oliveira e o Eduardo Bauerman, mas o Ricardo Goulart é o grande nome do time para esse ano. E vamos ver se o Carille vai conseguir aí montar um time competitivo, principalmente com quem vem da base. Eu acho que essa copinha desse ano, com a boa campanha que o Santos tem feito, acaba sendo também um chamariz para que esses jogadores tenham atenção e sejam pedidos pela torcida, principalmente os laterais. Uma pena que o Sandro Perpétuo se machucou aí, esperamos que não dure muito a recuperação, assim, não demore para ele voltar aos gramados, para que ele consiga, ainda nesse Paulistão, talvez, participar, porque afinal de contas as laterais são a nossa grande deficiência aí, nossa maior dificuldade para manter o time e até para dar mais variabilidade tática para o time do Carille. O Carille sempre deixa muito claro que gosta de jogar com uma linha de 4 atrás, mas com laterais que não defendem, como é o caso de Felipe Jonathan, Lucas Braga, Madison. Fica impossível. Por isso que o Carille adotou o 3-5-2, que não é o estilo preferido dele. Inclusive, ele nunca tinha usado antes de treinar o Santos. Mas foi o que funcionou melhor pra gente, até porque a gente estava tomando o gol a rodo. Então, foi muito importante esse 3-5-2. Vamos ver como é que vai ser esse time, que estreia, lembro sempre, na próxima quarta-feira, dia 26, contra a Inter de Limeira. Sabe Deus com que zagueiros, já que Kaique tá com Covid, o Velasquez está voltando, o Luiz Felipe eu não tenho certeza se está bem. Então, assim, várias dúvidas aí para o Carille, para esse primeiro jogo, pelo menos. Mas é o time que nós já conhecemos com a adição do Ricardo Goulart. Até para aproveitar, o Santos ganhou um jogo treino que fez contra o São Caetano por 4-3 esses dias. E a escalação inicial do Santos, jogando com 3 zagueiros ainda, foi João Paulo no gol, Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman, Madison na direita, Camacho, Zanocelo, Pirani e o Lucas Braga como ala esquerdo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Esse foi o time que começou. Para vocês entenderem, ele começou também com essas opções, até por uma questão de jogadores que estão fora e que testaram positivo para a Covid. Então, o Marinho foi um que não participou do treinamento, ele não participou desse jogo. O Ricardo Goulart, que chegou depois, ele só entrou na segunda etapa, então ele não foi um jogador que começou, provavelmente vai ser preservado até ter uma condição física melhor. O mesmo vale para o Léo Batistão, que também tinha testado positivo para a Covid no começo do ano. O Ângelo entrou no segundo tempo, entrou bem, inclusive, cara, fez um golaço. O golaço do jogo treino foi o do Ângelo. Então tem muita coisa que a gente ainda precisa pensar em médio prazo, sabe? Eu sei que a gente fica ansioso, né? A gente queria ver já o time força máxima, Ricardo Goulart, Marinho, aquela coisa toda. Mas, cara, é um começo de uma temporada longa e que vai ser difícil por causa de Covid ainda.
Olha o tanto de jogos que os jogadores ficaram fora, ou porque testaram positivo, ou porque estavam se recuperando das sequelas do Covid que eles tiveram, sabe? O Marinho ficou fora um bom tempo por causa de Covid no passado. Então a gente tem que pensar, entrar com o melhor disponível, começar a colocar as outras peças aos poucos para ir pegando ritmo de jogo, e aí, por consequência, a gente ter uma sequência boa, porque assim, de verdade, eu falei isso já no vídeo anterior. Paulistão pra gente esse ano é só uma questão da gente não fazer feio, tentar classificar para a próxima fase, porque o Santos entra como um dos favoritos sempre, mas assim, não é o nosso foco, sabe? Assim, não pode ser, a gente não pode se agarrar, mas é o título mais fácil da gente tentar. Cara, o São Paulo fez isso ano passado e conseguiu o quê no ano, cara? Sabe? Tipo, passar vergonha só. Não é o que interessa pra gente. O nosso campeonato é outro, cara. O nosso campeonato é brasileiro, nosso campeonato é Copa do Brasil. A gente vai ter uma Sul-Americana jogando desde o começo, sabe? Então, a gente tem que focar em coisas maiores. Ah, legal ganhar o título paulista? Sempre é. Nossa, eu não vou desprezar um título paulista, assim, um títulozinho e tal. Mas, cara, é o menor dos nossos problemas. A gente precisa dar sequência para esse time crescer, ser um time mais competitivo. Ano passado, depois que o Carille estabilizou, virou um time competitivo. Mas a gente precisa dar um salto, a gente precisa dar 2, 3 passos à frente do que a gente foi ano passado. Eu já falei isso em outro vídeo também. A nossa base é como a gente terminou ano passado. A gente tem que partir daí para mais. Não dá para ficar nisso ou pior, regredir, sabe? Tem que ser daqui para cima. Então, é mais importante a gente focar no restante do ano, na temporada completa. Mas, se a gente já conseguir entregar um futebol razoável, que a gente consiga ganhar alguns jogos e ir bem no Paulista, tá de bom tamanho também. Inclusive, é bom porque dá moral e a gente vê o que está dando certo e o que está dando errado aí nas ideias do Carille para a sequência do ano. Tá mutado, Danilo. Perfeito. Então, Santos começa contra o Inter de Limeira às 19 horas do dia 26, quarta-feira. Depois pega Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, Guarani, São Bernardo e Ituano. Esses são os times adversários do Santos. No final do vídeo falaremos um pouco sobre a questão da transmissão, que muda um pouco para nós nesse ano. E continuando então com o outro time que imagino que muita gente vai chegar aqui para você, torcedor santista, e falar: esse aqui é o favorito do campeonato e tal, o favorito do grupo de vocês, que é o RB Bragantino, que se for pegar pelo ano passado, de fato foi muito melhor que a gente. No Paulistão do ano passado foi o primeiro do grupo C, ficou em primeiro no grupo do Palmeiras, acabou eliminado pelo Palmeiras por 1-0 no mata-mata, foi vice da Sul-Americana, perdeu para o Atlético Paranaense. Na nossa chave, inclusive, se a gente passasse do Libertad, provavelmente enfrentaríamos eles. Se eu não me engano, era eles mesmo que a gente enfrentava. E, bom, a gente ganhou deles no Brasileiro, então não seria impossível. E no Brasileiro foram sexto colocados, conseguindo aí essa classificação inédita para a Libertadores do Massa Bruta, o antigo Massa Bruta. É que eu não considero esse time Bragantino. Para mim, ele é o Red Bull. Ele é totalmente diferente do Bragantino que eu conheci desde criança. Mas, oficialmente, é o Red Bull Bragantino, o Massa Bruta, ou a linguiça voadora, como eles costumam chamar agora. Eu vou concordar com o Danilo. Eu acho assim que Bragantino foi aquele time que foi campeão paulista, que tinha o Luxemburgo como técnico, que era um monopólio da família Chedi, sabe? Esse é o Qual que era aquele Bragantino. treinador que ficou uns 10 anos e morreu? Cara, eu esqueci, cara. Deixa eu Eu ver. tô visualizando ele aqui, mas eu não lembro o nome dele agora. Aquele treinador clássico do Bragantino. Ficou muito, muito, muito tempo. O Maurício Barbieri? Não, esse é o que tá Não, hoje, ele é não, do novo. Bragantino dos bons tempos. Cadê? Do Acho que ele Bragantino chegou Bragantino, ainda. né? Do Bragantino do Bragantino. Ah, lá. Bom, enquanto você vai procurando, eu vou só complementar aqui a informação do Bragantino. O Bragantino comprou o Elinho do São Paulo, tá? Então, assim, de verdade, galera, tipo, olha o que o dinheiro faz, né? A gente falando do dinheiro da organização Red Bull. Comprou o Elinho do São Paulo, assim, não foi assim, o São Paulo chegou e comprou o destaque do Bragantino, não.
A Red Bull comprou um jogador que era do São Paulo. Então, assim, jogou pelo Bragantino emprestado, tinha uma opção de compra, exerceram a opção de compra. E compraram em definitivo também o meia Eric Ramírez. Então, assim, fora o que eles contrataram no ano anterior, que eles foram um dos times que mais gastou, que mais investiu, para ter um time mais competitivo, e agora já está até emprestando jogadores, né? Então tem jogador que já foi vendido, o Claudinho saiu, né? Foi jogar na Rússia. Já estão falando que o Arthur joga até o meio do ano aqui no Brasil e daí vai para a Alemanha, para a filial alemã do Red Bull, que é o time principal deles. E então, assim, a gente está falando de um time que o dinheiro fez toda a diferença, sabe? Assim, toda. É diferente do dinheiro investido num time tradicional, é o dinheiro que foi comprar um time que tinha uma vaga na Série B. E aí, porque eles queriam subir para a Série A, então eles conseguiram. Eles compraram o time que tinha vaga na Série B, porque o outro time da Red Bull não estava conseguindo subir para a Série B. Então eles foram lá e compraram o time para poder ter a vaga na Série B para subir para a Série A, e foi o que aconteceu. E hoje é uma das forças do país. Nesse momento, pelo menos, é um dos times mais fortes. Pô, terminou o campeonato em sexto, foi vice de Sul-Americana, tem um elenco pesado, faz um investimento financeiro grande, tem uma estrutura muito boa, sabe? Cara, hoje falar de Bragantino é falar de Red Bull. Sim. E, bom, só para terminar, que eu pesquisei, é o Marcelo Veiga. O treinador morreu de Pô, foi Covid treinador em do Santos, 2019. jogou no Santos. Foi treinador do Santos, sim, sim. Morreu de Covid, acho que ano passado. Minhas condolências aí a todo mundo. Mas treinou muito tempo para o Bragantino. Mas eu acho que é dinheiro e é muito administração, assim. Eu acho que é um pouco diferente do que... Por exemplo, o Palmeiras com a Crefisa lembra um pouco o Palmeiras da Parmalat, que era muito aporte financeiro, mas não tinha não parecia ter pelo menos um projeto administrativo muito revolucionário. Vamos ver se agora com a Leila Pereira de presidente eles vão ter, mas não me parece ser muito projeto. O Red Bull é um outro rolê, assim, eles têm muito know-how, né? Pois Muito é. conhecimento já. E é administrativo, assim, a administração deles é competente, é voltada para o esporte, então é casos diferentes, além do aporte financeiro que tem, e tem muito, né? Tanto que é isso, eles estão tirando dinheiro dos times grandes já, jogadores dos times grandes, né? E aí eu destaco o trabalho do Barbieri, eu acho que foi treinador do Flamengo, era isso? Antes de ter encontrado esse trabalho aí no Bragantino. Ele não tinha se destacado antes como treinador, mas eu acho que é muito isso, assim, você ter um cara competente, trabalhador, numa estrutura que favoreça um trabalho bom, né? Ele não precisaria ser tipo um cara brilhante assim para, sei lá, fazer milagre. Ele só precisa encaixar bem no time. Eu acho que ele faz isso. E aí o Bragantino manteve essa base aí, o Arthur. Eles perderam o Claudinho, mas continuaram com um time muito bom. Tem jogadores como o Praxedes, o Ítalo, o Alejandro, que era do Atlético Mineiro. Eu vou destacar só aqui porque eles mantêm o Júlio César no site. E eu acho que o Júlio César destoa totalmente disso. Não sei porque que ele continua goleiro do Bragantino, mas problema deles, enfim. Que eu saiba, ele saiu do Bragantino, né? Mas se tá lá, sei Eu não lá, sei, no site tá lá, né? pro currículo do cara é bom que ele ainda esteja no site. É... Só para fechar, o Marcelo Veiga jogou no Santos de 89 a 91. E, se não me engano, ele foi treinador adjunto, assim, auxiliar. Ele não chegou a ser técnico efetivo. Deve ter tampado aí um buraco de algum técnico, porque no perfil dele não aparece ele como treinador do Santos. E pelo Bragantino, cara, ele treinou o Bragantino em 2004 a 2005, 2006 a 2007, 2007 a 2012, uma sequência absurda, sabe? Que aqui no Brasil é muito raro. Depois o Bragantino... Só aquele cara do Londrina teve uma sequência dessas, né? O Cláudio Tencati. É. Aí o Bragantino de novo, 2003 a 14, depois em 16, 17, 18 a 19, sabe? Tipo, cara, espetacular, sabe? E assim, é legal, né? A gente vê uma sequência assim, porque é raro, é muito raro, bem bacana. E o Barbieri chegou a treinar o Flamengo, treinou o Flamengo em 2018.
Ele chegou a treinar o Goiás depois, o América Mineiro, o CSA, até vir para o projeto do Red Bull Bragantino. Ele chegou a treinar o outro time da Red Bull lá atrás, por 2 anos e meio, 3, o Red Bull Brasil. Então, acho que já conheciam o estilo dele, a questão do estudo, dedicação, e daí falaram, cara, acho que agora é o momento, dá para trazer, e o cara tá mais consolidado no cenário nacional também. E tá fazendo um bom Faz trabalho, sentido né? e o Red Bull que a gente lembra era o time que o Santos enfrentou em 2019, no ano do São Paulo, se eu não me engano. Acho que foi. Que o Santos eliminou eles, empatou um jogo de 0-0, ganhou o primeiro de 2-0 e empatou o outro de 0-0 e classificou. E aí depois eles tiveram que tirar porque o Red Bull assumiu o futebol do Bragantino, então eles não poderiam ter dois times na mesma divisão. Então o Bragantino aí assumindo essa vaga, que é o Red Bull. Então é o Red Bull, ponto, acabou. E seguimos aqui com mais um time que costuma nos dar muito, muito trabalho, que é a famigerada Ponte Preta, o famoso time mais antigo do Brasil em atividade e o time mais antigo também a não ter nenhum título nem relevante nem irrelevante, eles não têm nem paulista, assim, tem, sei lá, Taça Cidade do bairro da Ponte Preta. E, bom, a equipe terminou em terceiro no grupo B do ano passado, então já não fez um paulista muito bom, mas disputou o troféu do interior, né, aquela taça que os times que não se classificam, que não são nem o Santos, nem os times da capital disputam no Paulista. Foi vice, perdeu a final para o Novo Horizontino. E na Série B terminou em 11º, vendo aí o Guarani se classificar. Não, o Guarani chegar em sexto. Então, chegou mais perto aí o eterno rival, né, Eu entendo a sua de Campinas. confusão, Danilo, porque no dia da última rodada da Série B, o Fantástico confundiu. Em vez de subir o cavalinho do Coxa, subiu o cavalinho do Guarani no elevador. Aí Eu vi o vídeo depois na semana deles seguinte eles se trocando. retrataram, né? Allah, que fuleiragem. Mas enfim, o treinador da Ponte é o clássico treinador da Ponte, é quase o Marcelo Veiga da Ponte Preta, que é o Gilson Kleina, bastante conhecido também aí. Assim, pelo torcedor comum, é muito conhecido pelos trabalhos do Palmeiras, depois de ter saído de um excelente trabalho na Ponte também. Ele assumiu o Palmeiras, foi bem e aí foi tirado, se não me engano. Aí treinou Bahia, treinou Avaí, treinou Goiás, treinou a Ponte Preta várias vezes. E também treinou os times daqui, como o Paraná e o Coxa. Ponte Preta que vai ter o Matheus Jesus para buscar aí o seu lei do ex contra o Santos, caso enfrente o Santos. E trouxe o Dedé, o goleiro, o zagueiro do Cruzeiro, enfim, renomado, surgiu no Vasco, é um excelente jogador, mas também teve algumas contusões. E no gol tem o Ivan, que é sempre comentado, porque eu acho que ele foi convocado para a seleção olímpica. Eu sei que ele volta e me aparece em umas convocações, todo mundo fica, mas quem que é esse cara, não sei o quê. Então ele é um goleiro que tem muito destaque. Eu não lembro de ter visto ele jogando, mas eu sei que ele tem muito destaque por esse tipo de convocação aleatória. Aproveitando que você falou do Ivan, o Corinthians está comprando o Ivan, está comprando 50% do passe do Ivan para ser o reserva do Confirmou? Cássio. Cara, Tá confirmado já? já vou olhar aqui. Eu tinha ouvido esse boato, mas como ele tá no site da Ponte também, tá lá no Transfer Market, não sei, eu não confirmei isso. Corinthians Eu tinha ouvido encaminha isso, mas acerto com o Ivan, ainda não bateu o martelo. não. Parece que a Ponte Preta está devendo um dinheiro para o cara e o Corinthians que vai assumir para pagar. Então, assim, os 50% fica pela dívida da Ponte com. Eu não sei se com o representante do cara, se com o time anterior. É uma bagunça, assim, mas o Corinthians está se metendo nas roubadas que o Corinthians se mete. É isso aí. Isso. E a Ponte é aquele time que é muito chato, sempre dá trabalho pra gente. Eliminou a gente em 2018, se eu não me engano. Eliminou a gente na Copinha do ano retrasado. Enfim, a Ponte Preta é um time que sempre dá muito trabalho para nós. E o Gilson Kleina treinou a Ponte uma, duas, três, quatro, é a quinta vez dele na Ponte Preta. Eu acho que é o time. Assim, eu acho que Santos e Bragantino, eu não sei se eu mais acho ou mais espero que Santos e Bragantino sejam os times que disputem o primeiro lugar, mas eu acho que a Ponte, se der uma ajeitada, se tiver feito. É que a Ponte terminou a temporada junto com a gente, né, no final da Série B do ano passado. Então ela não teve muito mais tempo para fazer pré-temporada. E a dificuldade nossa é sempre pegar esses times do interior que tiveram mais calendário livre.
Vamos ver como é que a Ponte sai. Eu acho que a tendência dela é ficar em terceiro mesmo. Eu não acho que ela esteja aí no nível para brigar nem com o Santos, nem com o Bragantino. Mas eu acho ótimo, porque a Ponte dá trabalho pra cacete. Concordo, e é bom que ela esteja no nosso grupo, porque é um jogo a menos pra gente jogar contra eles, que é sempre treta. Nossa, ano passado o jogo contra a Ponte foi horrível. Ah, ela eliminou a gente também no ano do Gesualdo. Que antes do Cuca entrar, ela também eliminou a gente. Então, dispenso ter que jogar com a Ponte Preta. Concordo. E para fechar, o Santo André, que vem aí sem ser um grande nome, como já foi em outros tempos. Santo André, que é um dos protagonistas do meu grande momento como torcedor no estádio, que foi ver o título do Santos de 2010, foi contra o Santo André. Para quem lembra, o primeiro título do Neymar com a camisa do Santos, foi muito emocionante. Mas de lá para cá, Santo André, que para quem também é um pouco mais jovem, não sabe que foi campeão da Copa do Brasil de 2009, 2008, 2004. 2004, quase. E com a lenda, né, de que jogou contra o Flamengo no Maracanã, Maracanã lotado, só o Papa, o Didia e o Nunes calaram o Maracanã. Então o Santo André é campeão da Copa do Brasil, mas que vem aí numa descendente, digamos assim, né? Não vem com a força que teve já em outros tempos. Ano passado ficou em terceiro do grupo A, que é o grupo do Corinthians. Tá jogando a Série D. Série D você nunca está jogando, né? Você joga a Série D e aí no ano seguinte você espera que consiga a vaga de novo caso você não suba. Mas enfim, ele chegou na segunda fase, foi eliminado pelo Sportivo de Bento Gonçalves nos pênaltis. E o treinador é o Wilson Júnior, que eu não conheço, eu não achei nenhum trabalho dele, não faço ideia de quem seja. Mas eles terão o glorioso Lucas Lourenço, aquele que, para ser devagar, ele tem que ficar um pouco mais rápido. E que, enfim, o torcedor do Santos conhece. Além da dupla que se tornou muito famosa aqui recentemente, é o Júnior Todinho e o Gustavo Nescau. Aí uma dupla de excelente nome. Me lembra, o Santos teve uma dupla que diziam que ia ser muito boa, que era da base, né, em 2009, 2008, que era o Tom e Jerry. E nenhum dos dois deu Nossa certo. Eu acho senhora. que o Júnior Todinho e o Gustavo Nescau vão no mesmo caminho. E só para dar um detalhe, assim, que eu fui procurar os jogadores de destaque do Santo André, eu não sei se o site deles é desatualizado, mas não aparece o Nunes jogando. Eu acho que o Nunes já virou treinador, inclusive, ele nem joga mais, eu acho. Mas no site deles está lá Nunes como atacante do Santo André. Wilson Júnior, cara, foi um jogador assim de times bem meia boca. Ele começou no Corinthians, aí Portuguesa Santista, Náutico, Botafogo, jogou no Ceará, no Botafogo de Ribeirão Preto, alguns times do interior, foi jogar em Portugal, depois jogou no São Bernardo, jogou no Bragantino e na Matonense. E como treinador, ele treinou o Atibaia, o São Caetano e o Santo André agora. Então, ano passado ele treinou o Santo André e esse ano continua como técnico. Também tem nada demais, não achei nada de especial. O que eu sei do Santo André é que eles contrataram um atacante da Série B que jogou pelo Remo, que é o Lucas Tocantins. Não conheço o cara, mas se jogou Série B, em teoria mais qualificado para o nível do time do Santo André. E, cara, é um time que já teve uma história mais importante. Eu lembro que daquele time campeão da Copa do Brasil 2004, o Flamengo contratou uns 4 ou 5, porque perderam para eles. E, se não me engano, o Palmeiras levou uns 2, o Corinthians pegou um, e eu acho que o Santos não contratou ninguém. O São Paulo acho que contratou um também, e o Santos não contratou ninguém daquele time. E eu ficava puto, cara, porque eu falava, cara, você tem que aproveitar, sabe? Assim, da onde que aparece um time todo certo, que tem um jogador de qualidade. Você não precisa trazer o melhor, mas você traz para aquela posição que você precisa, né? Às vezes tem um lateral esquerdo bom lá, você fala, ô, vou pôr esse cara aqui e tal. Não contratou ninguém. É a sina do torcedor do Santos, né? A gente vê um cara se destacando, a gente ouve o boato, né? Sempre tem o boato, o Santos está atrás do fulano, e nunca vem o fulano. Mas boa sorte para o Santo André. Santo André vai brigar para não cair. Desse grupo é o time que briga para não cair, sabe? É garantido. Assim, se a gente for pensar que se o Bragantino, o Santos e a Ponte Preta fizerem o mínimo, o Santo André é o time que vai brigar lá embaixo para não cair. Eu falei que o Nunes calou o Maracanã, mas foi o Sandro Gaúcho. Eu lembrava que não tinha sido o Nunes, mas me fugia. Assim, né? Foi o Sandro Gaúcho que calou o Maracanã. E esse reforço do
Lucas Tocantins, mostra como, na cabeça principalmente dos empresários, acho, o futebol paulista realmente tem muita visibilidade, tem muita força, né? Porque o cara sai do o Remo da Série B, eu não sei se o Remo caiu para a Série C. Caiu para a Série C? Não sei, deixa eu Eu pesquisar. não lembro agora. Eu não lembro agora, mas enfim, de qualquer forma, assim, o cara podia jogar a Série B, acabou de jogar a Série B no Remo, e aí vai disputar o Paulista para ver se consegue um contrato melhor, senão vai ficar no Santo André para jogar a Série D Caiu. Caiu, foi novamente. o 17º, foi o primeirinho ali, quase safou, quase rebaixou Londrina. É, eu lembrava que o Remo tinha ido muito mal, assim, eu conheço os torcedores do Remo. Mas, enfim, tá aí o Santo André. E terminamos aqui de falar dos nossos times. Para terminar de vez o nosso guia, falar sobre as questões da transmissão, que esse ano vão ser um pouco diferentes. Para quem estava acostumado a acompanhar o Santos, que é o nosso tema, na televisão, principalmente nós que somos de fora da Vila Belmiro, o Paulistão era muito básico, né? Sempre, todos os anos sempre foi muito, muito a mesma coisa. A Globo transmitia alguns jogos em TV aberta e o Premier transmitia todos os outros jogos, alguns pelo Sport TV, e eventualmente tinha algum contrato com, sei lá, a Band, a Record, mas muito eventual. Esse ano não, mudou tudo, acabou os contratos fixos com a Globo, vai ser talvez mais difícil, possivelmente mais difícil, do torcedor santista acompanhar todos os jogos do Santos, então já estou me preparando psicologicamente. Saiu o calendário das transmissões dos 6 primeiros jogos do Santos, e só de ver você já sabe, você já vê a complexidade que vai ser. Quarta-feira, então, o primeiro jogo é a estreia do Santos, às 19 horas, transmissão do HBO Max, que é o sistema de streaming da HBO. Então, já é uma dificuldade, porque vai ser o único jogo do Santos da HBO Max. Se for querer assistir esse jogo, não sei se eles vão ter uma forma de pagar separado. Ou você assina, e aí você vai assistir o que tiver no HBO Max, que não sei o que vai ter exatamente. Sábado, dia 29 de janeiro, Santos e Botafogo, às 11 da manhã. Transmissões do Premier e do Paulistão Play. Então, assinando o Premier, você não necessariamente vai ter acesso a todos os jogos do Santos. Porque o Premier vai transmitir só 4, mas, por exemplo, esse primeiro jogo o Premier não transmite. E um outro que vai ser Santos e Ituano na Record, o Premier também não vai transmitir. Mas esse daí, só o Premier e o Paulistão Play, e os dois são pagos à parte. Então, também complicado, assim, não sei se vai estar compensando, mas de qualquer forma fica a informação. O jogo também no horário diferente, né? Sábado, 11 da manhã. Fica aí a dica. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro, Corinthians e Santos, 9h35, Record e Premier. Então, esse vai passar na TV aberta e também no Premier. 6 de fevereiro, domingo, Guarani e Santos, 4 da tarde, também Record e Premier. Então, também na TV aberta. Se eu não me engano, aqui para o Paraná, quando a Record passar um jogo do Santos, vai passar para o Paraná. Eu acho que elas também se associaram com o Campeonato Carioca, então para uma outra parte do país vai passar o Campeonato Carioca em outros estados. Mas eu acho que para o Sul e acho que o Mato Grosso do Sul ainda vai passar o Campeonato Paulista. Não tenho certeza absoluta disso, mas acho que para o Paraná sim. Lamento aí para a Stephanie que na Record de lá vai passar os times do Rio. Dia 9 de fevereiro, a Stephanie que é do Rio. Dia 9 de fevereiro, quinta-feira, Santos e São Bernardo, às 19 horas, transmissão do YouTube e do Premiere. Então, o YouTube eu acredito que vai ser gratuito. Não Também tenho acho. certeza ainda. O Paulistão Play eu sei que não vai ser. Que até me veio essa dúvida, né? Quando o Paulistão Play foi anunciado como um sistema de transmissão, as outras transmissões todas do Paulistão Play, que é Campeonato Paulista Feminino, Paulista de Base, A2, A3, tudo era de graça. Eu imaginei que o A1 não ia ser e eu acabei de confirmar, tentei assinar aqui o Paulistão Play. É R$39,90, eu acho, a mensalidade, o mês. Que é mais barato que um mês do Premiere, enfim. E dia 13 de fevereiro, Santos e Ituano, às 16 horas, 4 da tarde, na Record, TV aberta. Então, esses são os 6 primeiros jogos do Santos. Os próximos ainda não têm as datas definidas e desmembradas, mas aí vai seguir, e nesse meio tempo vai ter, eu acho que ainda não começa, não vai ter ainda o jogo da Copa do Brasil, então vão ser essas datas mesmo. É muito louco, né, cara? Porque assim, o Danilo foi falando quem que vai transmitir, e eu fiquei aqui pensando, tá, de forma legal, eu vou assistir HBO Max,
E YouTube, cara. Porque eu não tenho TV aberta em casa, então, infelizmente, eu não tenho como assistir os jogos que vão passar na TV aberta. E, assim, eu não vou pagar Paulistão, o da Federação Paulista, só por causa do Campeonato Paulista. E eu não vou pagar o Premier, porque é caro pra caramba. O Premier, os valores, assim, eles não são atrativos. Pelo contrário, eles são Acho bastante que é proibitivos. R$ 60 o Ó, mês. cara, de verdade, cara, pagar R$ 60 por mês, assim, cara, eu amo o Santos, é meu time de coração, eu tenho um canal para falar dele pro mundo, quem quiser ouvir, quem quiser assistir, mas, cara, desculpa, cara, de verdade, eu não vou pagar por isso, sabe? Tipo, eu vou assistir os jogos dos canais que eu já pago, assisto as transmissões onde vai ser, ou de graça que eu tenho acesso, ou que eu posso, e aí nos dias que tiver os jogos em meios que eu não posso assistir de forma legal, ou eu vou procurar um linkzinho, ou infelizmente eu não vou poder acompanhar, né? E assim, eu entendo a dificuldade do torcedor médio, sabe? Porque, cara, não é todo mundo que vai ter, assim, eu vou ter a HBO que vai passar, daí eu vou ter depois o. Por exemplo, eu quero ter o Star Plus porque tem a ESPN, porque daí lá tem NBA, NFL e mais sei o quê. Cara, você não vai pagar todos, cara. Como que você vai, sabe assim, tipo, as mensalidades começam a ficar proibitivas porque ficam muitas. E daí você ainda pagar mais o Premiere, daí no final das contas tem um cara que vai abrir mão de streaming para poder ficar só com o Premiere e acompanhar o time, né? Na sequência, e tem cara que vai abrir mão do Premiere para ficar com os mais baratos, porque daí atende a família inteira. Eu, por exemplo, aqui em casa, se eu falo assim, cara, vou tirar um dos streamings para assinar o Premiere, cara, minha família me enche de porrada e me toca para fora, sabe? Porque eu sou o único que assiste. Então, não ia dar. E é por isso que, assim, de verdade mesmo, eu não condeno ninguém que use aí qualquer maneira que tenha de assistir os jogos. Eu acho que parte da lei do mandante é um pouco isso, né? Você fragmentar muito, nem atingiu muito esse caso, mas a fragmentação de meios disponíveis, de canais disponíveis, é prejuízo para o telespectador, para o torcedor, então eu sou muito contra isso. E, na verdade, me preocupa, por exemplo, o meu pai, que ele normalmente assina o Premiere, porque daí ele tem acesso na TV, assim. Esse jogo do Premier com o Paulistão Play, a gente tirou o Premier lá porque não ia compensar, porque não ia passar todos os jogos do Paulistão. Agora eu já estou reconsiderando, é que seria para um jogo só, mas esse Santos e Botafogo eu não sei como é que meu pai vai assistir, porque ele não consegue acessar o link na Smart TV, por exemplo, né? Mesmo que Exato. ele fosse querer, não tô aqui falando que alguém tem que fazer alguma coisa que não seja legal, enfim, mas de qualquer forma, eu jamais pegaria o link desse, imagine, eu, super honesto, mas eu acho que a pessoa tem que ter o seu recurso mesmo, tem que correr atrás, e, bom, esse pessoal já tem muito dinheiro, eles não precisam aí tanto disso, mas de qualquer forma, o primeiro Paulistão Play eu já não sei o que fazer, assim, então, Pois é. talvez para um jogo, né? Então é isso, cai na situação de você ter um jogo que você não tem muito o que fazer. O E o meu HBO Max fica aqui um agradecimento ao meu amigo Helder, que é quem me libera a senha para eu conseguir assistir as coisas no HBO Max. Sim. E aí E é o jeito que eu vou assistir a o gente primeiro faz jogo. isso, ou a gente pega emprestado uma senha, ou a gente divide a conta, sabe? Por um bom tempo aqui em casa, a gente tinha um grupo ali de pessoas conhecidas que a gente dividia a assinatura de vários streamings. Aí agora, a partir desse ano, eu estou fazendo com a minha irmã, sabe? Então, eu estou fazendo uma divisão só com ela, que é mais fácil de gerir também. Porque quando começa a ter muita gente, cara, daí entra um pessoal, começa a não pagar, você tem que expulsar atrás outras pessoas que você não sabe como vai funcionar. Aí tem um número limitado de acessos simultâneos, sabe? Então, a gente vai dando os pulos, né? O brasileiro tá sempre dando pulo. E já que você falou do seu pai, meu pai, cara, só vai assistir jogo em TV aberta, cara. Agora eu não moro mais junto com ele, né? No passado, a maioria dos jogos do Santos a gente via juntos, eram alguns que eu não assisti. Os jogos são muito tarde. Os jogos na faixa das 10 da noite, para mim é muito tarde, galera. Eu, 9h30, eu tô na cama. Eu acordo às 5 da manhã para treinar e começar meu dia. Então, esses que eram muito tardes, eu deixava meu pai assistindo, eu ligava para ele na sala e ele ficava assistindo. E agora não tem mais. Então, assim, o que passar na Record, meu pai vai ver. Isso eu tenho certeza. Os que não passarem, coitado, ele não sabe acessar um link, ele não sabe que ele vai ter a opção de um canal alternativo. Eu vou tentar ensinar para ele a acessar a HBO Max na TV da minha mãe, sabe? Tipo, daí, quem sabe, ele, pelo menos o jogo da HBO, ele consiga assistir um a mais, vai ficar felizão, sabe? Mas, cara, é uma das consequências.
é bom e ruim, sabe? Tipo, é bom que você tenha mais concorrentes, porque a tendência é que daí você tende a ter preços mais baixos e, por exemplo, você ter uma assinatura do Paulistão Play é mais barata do que ter do Premier já é interessante, mas ao mesmo tempo a gente sofre com isso, não são todos os jogos que passam, a gente não tem acesso 100%, quando tem que fazer uma opção, cara, aos poucos isso vai se ajustando, tá? No começo é sempre mais bagunçado, porque acaba tendo muitas empresas entrando, tentando, disputando o espaço, aí com o passar do tempo algumas saem, outras ficam, e aquilo acaba se estabilizando. E vejam os modelos de campeonatos europeus, sabe? Então, assim, a gente sabe que tem alguns que vêm na ESPN, outros não, aí eles passam lá no streaming ou do time, ou o streaming da liga específica, já é mais, assim, consolidado o modelo. É uma coisa que tende a acontecer aqui no Brasil com o passar do tempo, mas isso vai levar uns 3 ou 4 anos para acontecer. Esse começo vai ser bem bagunçado e a gente vai sofrer bastante. E a gente já vê bastante reclamação da torcida. Esse ano, então, nossa, o que a gente vai ler de comentário ali nas transmissões vai ser muito absurdo. Pois é, e é isso. Então, eu desejo boa sorte a todos nós, torcedores do Santos, principalmente aí nessa busca por transmissões aí para poder assistir o jogo do nosso time, que é só o que a gente quer, na verdade, né? Pô, é difícil que tenha dificuldades aí para o torcedor, que só quer assistir o jogo do time. Então, enfim, é o que temos para o momento. Vamos tentar seguir o máximo possível, acompanhar o Peixe nesse campeonato e nas outras competições que virão, como Copa do Brasil também vai vir, o Brasileirão, como a Sul-Americana. Então, continue acompanhando o Santos. E no mais, deixe seu like, compartilhe aqui, deixe a sua crítica, seu comentário, sua sugestão sobre a questão das transmissões também. E para cima deles. Mutado, mutado. Obrigado. É isso aí, galera. Para cima deles, um grande abraço a todos. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Tragam mais gente aqui para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar a nossa torcida pelo Santos, a nossa análise com aquele olhar que só os meninos de fora da vila têm. E como sempre diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço, gente.